Vocês sabem que o Shabat anterior a Pessach se chama Shabat Agadol? Pois é, se chama Shabat Agadol, o grande Shabat, Shabat grande. Vou falar disso daqui a pouco. Antes eu começo com uma pequena pergunta. Pergunta de fácil resposta. Obviamente a resposta não é fácil assim, a resposta tem sido discutida há anos e anos e anos. Depois do Estado de Israel a coisa ganhou ainda outros contornos e até hoje ninguém conseguiu definir. Eu pergunto a vocês, o que faz de cada um de nós judeu ou judia? Ter nascido de um ventre judaico, é isso? Ter abraçado o judaísmo e passado por um processo de conversão? Ter um conjunto de práticas em comum uns com os outros? Isso pode ser, né? Mas não. E aquelas pessoas, aqueles judeus que não têm prática nenhuma incorporada no seu dia a dia, eles deixariam de ser judeus só porque não praticam nada? Claro que não. O que faz de nós israelitas, Hospital Israelita Albert Einstein, Congregação Israelita Paulista, tudo israelita, Sociedade Israelita Beneficente Sefaradi Paulista, esse nome é grande, precisa respirar fundo antes. O que faz de nós? Porque a Torá sempre chama a gente constantemente de Bnei Israel, filhos de Israel, ou Israelim, israelitas. Quem foi o primeiro judeu? Precisa de mais certeza nessa resposta. Quem foi o primeiro judeu? Avraham, muito bem, Avraham é o primeiro judeu. Ou não. Ou não. Porque já tem gente aí falando, não, isso é anacrônico, a palavra judeu só surgiu muitos milênios depois, quando tem o reino de Judá, Avraham não podia ser chamado de judeu porque ele não era de Judá. Então talvez ele tenha sido o primeiro israelita, correto? Também não, porque israelita só pode ser aqueles que são filhos de Israel. Israel é o segundo nome de Yaakov, que é o neto de Avraham, logo Avraham não pode ser um israelita. Então, Avraham é o primeiro o quê? Hebreu, o primeiro hebreu. Na verdade, o nome hebreu é o nome que historicamente foi mais usado na antiguidade, só que a nossa Torá optou por registrar mais o israelita, depois da saída do Egito e tudo mais, mas durante muito tempo os povos no entorno continuavam chamando a gente de Ivrim, dado que o nome da nossa língua é Ivrit. Ivrit, aliás, toda essa terminação em it, em hebraico, é feminina. O hebraico é cheio de... A gente não fala hebraico, a gente fala hebraica. Certo? A gente fala língua hebraica. A gente não fala português, a gente fala portuguesa em hebraico. Bonito, né? Todas as línguas, todos os idiomas são sempre femininos. Então, Avraham é o primeiro ivri. Ele é chamado assim na Torá. Avraham ha-ivri. Abraão, o hebreu. Mas o que quer dizer hebreu em hebraico? Quem sabe? Aquele que, estou vendo as pessoas falando assim. Aquele que atravessou para outro lado, ou que veio de um outro lado, vem do verbo la'avor, que é passar. Então, ivri é aquele que atravessou de algum lugar para outro. De que lugar? Da Mesopotâmia. Ele sai da Mesopotâmia, ele atravessa o rio Eufrates para sair da Mesopotâmia. E ele vai para a terra que Deus lhe mostra, que fica depois do rio Jordão. E ele tem que atravessar o rio Jordão. Aí quando ele chega no lugar, o pessoal fala assim, é o Ivri. Ele que veio de lá do outro lado. Quando ele chega em Beersheba, ele cava diversos poços d'água. Dizem que são 7, daí o nome Beersheba,
Mas Sheva também tem a ver com Shvuah, com juramento, porque ele fez um juramento lá naquela cidade. Mais tarde, o próprio Yitzhak, filho dele, cava os mesmos poços. E vários personagens de Bereshit têm sua história com a água e atravessaram a água, ou tiveram parte de sua história ligada à água. A água, a gente falava antes, ela é pré-existente e ela parece que faz parte desse mundo antigo, judaico ou hebraico ou israelita, na nossa mítica forma de ver. Moshe Rabbeinu só sobreviveu porque foi salvo pelas águas, quando ele foi colocado numa cestinha no rio Nilo. E de lá ele foi retirado pela filha do faraó, que lhe deu um nome egípcio. Moshe é um nome egípcio, que significa aquele que foi retirado da água. É mais fácil falar Moshe. Moshe significa aquele que foi retirado da água. Mais tarde, esse mesmo Moshe guia o povo de Israel para fora do cativeiro do Egito, fazendo com que eles passem pelo Mar Vermelho. E aí, do mesmo jeito que ele foi salvo pela água, ele salva as pessoas pela água. Diz a canção que nós cantamos no final do Shabat, Eliyahu Hanavi, a gente também tem uma versão Miriam Haneviá, e a gente pede a Miriam, irmã de Moshe, que um dia venha na redenção, trazendo-nos água da salvação, Mei HaYeshuah. Conta o Midrash que ela tinha esse poço portátil, uma espécie de um cântaro de águas eternas, sempre jorrava água de lá o tempo todo. E com a morte dela, a água parou de vir, e aí o povo falou, precisamos de água, precisamos de água. Essa é outra história, vocês sabem o que acontece depois. Um dia a gente volta a falar disso, porque agora o nosso foco é justamente nesse Moshe, é justamente na festa de Pessach. O povo passa pelo mar, passa pelo meio do mar, o mar que se abriu naquela cena cinematográfica digna de um Oscar. Ali os descendentes de Abraham, sejam eles hebreus, israelitas ou mais tarde judeus, repetiam de certa forma o ato do primeiro hebreu. Da mesma forma que Abraham tinha atravessado o Eufrates, tinha atravessado o Jordão, todos os seus descendentes naquele momento atravessavam o Mar Vermelho em direção à terra de Israel, como que copiássemos a ação do primeiro hebreu. Quando a Agadá diz que cada um deve se sentir como se tivesse saído ele mesmo do Egito, passado pelo mar, não é só que ele deve se sentir como os israelitas que saíram do Egito, mas ele deve se sentir como Abraham, que lá atrás também fez a sua travessia. Assim como Abraham atravessa e vira hebreu, os israelitas, ao atravessarem o mar, tornam-se merecedores desse crachá, desse título. Também sou hebreu. Quando a gente passa por essa água, quando a gente realmente sai desse Egito, a gente também se torna hebreu. Aquele momento singular da história, o momento em que a gente ruma da escravidão para a liberdade, o momento em que a gente deixa de ser uma mão de obra forçada e a gente se transforma em povo de verdade. No momento que a gente assume a nossa condição, no momento que a gente cumpre o nosso destino de ser hebreus. Em cada geração, o ser humano necessita ver a si mesmo como se ele mesmo tivesse saído do Egito. A cada ano, cada uma e cada um de nós deve entender qual é o seu Egito pessoal, deve tomar coragem e caminhar em direção a esse mar e atravessar esse mar. A cada ano,
cada pessoa do povo de Israel é chamado a lembrar que é um hebreu. A Parashá Metzorá, que é lida nesse Shabat, nos fala desse poder purificador da água. Continuação da nossa conversa semana passada, não vou entrar naquele assunto de novo. A Torá deixa claro que não é um simples banho para se limpar. Ela usa o termo água viva, ela não fala só água, águas vivas. Ou águas de vida, fonte de vida. Esse termo que se refere justamente a esse ritual de mergulho, o ritual da Tevilá na mikve, o mergulho na mikve. As vésperas de Pêssar, essa festa que, como a gente falou antes, tem essa ligação íntima com a água, do mesmo modo que as águas da mikve são transformadoras, da mesma forma que as águas da mikve alteram o nosso estado espiritual, de impuro para puro, na terminologia da Torá, ou indicando uma transformação interna, por exemplo, de solteiros para casados. Né? Quando vai mudar de time para o casado, também a gente é chamado a fazer a mikve antes do casamento. Ou sinalizando a íntima transformação de uma pessoa no momento que ela abraça o judaísmo para si. Também as águas de Pêssar nos trazem da escravidão para a liberdade de um povo subjugado durante milênios para uma nação livre e senhora do seu próprio destino. Atravessar o Egito, deixando a escravidão, rumo à liberdade proposta pela terra prometida, é como passar metaforicamente da morte para a vida. Esse momento único da história bíblica traz essa simbologia. Em vários idiomas, quando a gente fala de uma experiência transformadora, a gente fala, aquele momento foi um divisor de águas. Um divisor de águas é uma alusão clara ao momento da abertura do mar. Esse Shabat, que é chamado de Shabat Agadol, como eu disse, o grande Shabat, tem esse nome por alguns diferentes motivos. O primeiro deles, muito prático, sempre é assim, o judaísmo tem um motivo prático, eu já falei disso antes, tem um motivo prático e um motivo mais alegórico. O motivo prático é que muitos rabinos aproveitavam esse momento, esse último Shabat antes de Pêssar, para poder explicar todas as minúcias de todas as regras de Pêssar. Então a prédica se alongava e virava Shabat Agadol. E todo mundo começa a chamar, e hoje é o Shabat Agadol, o rabino vai falar muito. Pois é. Mas tem quem diga que, na verdade, o Shabat está relacionado com a antecipação dos israelitas, que às vésperas daquele momento da grande libertação, sentiam esse momento que vai chegar o grande dia, a gente vai ser libertado. Então o Shabat tem essa antecipação de Pêssar está chegando. Então é o grande Shabat porque ele antecipa a grande libertação. Já outros disseram que não, que a origem está na Haftará, que a gente vai ler amanhã, do profeta Malachi, em que diz, eis que eu enviarei o profeta Elias até vocês antes do grande dia do Eterno. E por causa desse grande dia do Eterno, o Shabat passou a ser chamado de Shabat Agadol. Essa explicação faz sentido porque tem outro Shabatot que tem o nome da Haftará. Então, faz muito sentido. Agora, o que é esse grande dia? Desde 7 de outubro a gente está esperando esse grande dia. Não necessariamente uma redenção messiânica, mas sim o grande dia em que a gente vai ver ainda os nossos 133 sequestrados deixarem o seu cativeiro rumo à liberdade. Cada ano
nós devemos nos sentir como se nós tivéssemos saído do Egito. Esse ano, cada uma e cada um de nós tem uma parte de si mesmo presa em Gaza. Cada um de nós tem um pedaço do nosso coração no cativeiro. Cada um de nós está um pouco lá. Cada um de nós sente a falta também deles na sua mesa. Eu sugiro que cada um de vocês que vão fazer o seder em casa, deixem uma cadeira vazia na mesa. Uma cadeira vazia como símbolo desse nosso anseio pela libertação desses sequestrados. Como lembrança de que esse ano a gente tem uma quinta razão para perguntar: por que essa noite de Pêssar é diferente de todas as outras noites de Pêssar? Que venha Pêssar, que venha a festa da primavera, a festa das Matzot, que a festa seja um divisor de águas na nossa história pessoal e na nossa história coletiva, que seja um momento oportuno de transformação pessoal, que a gente possa pessoalmente nos libertar dos nossos Egitos e seguir em frente, rumo a um futuro que a gente tanto anseia. Que tenhamos o mérito de ver os nossos sequestrados libertados. Que possam eles retornar para a sua nação livre e soberana, entrar na sua terra prometida, o nosso Estado de Israel. E que a gente consiga ver concretizada, de uma vez por todas, a nossa esperança messiânica milenar, de paz, de justiça, de equidade e de liberdade. Shabbat Shalom.